Fala galera, e aí, belezeira? Tudo bem? Professor Leonardo Vieira, vamos para mais uma aula e hoje, poluição atmosférica, assunto importante com várias consequências. Falaremos sobre essa poluição e depois nos próximos vídeos sobre consequências dessa poluição atmosférica, como aquecimento global, chuva ácida, inversão térmica, enfim. Falaremos sobre alguns problemas depois do próprio problema da poluição, né? Bom, quando nós falamos de poluição atmosférica, obviamente, né, poluição do ar. Como que o ar pode ser poluído? Por várias substâncias industriais, aerosóis, fumaça, solvente, ácido, hidrocarboneto, enfim. Dá uma olhada nessa tabela aqui. Você vai ter vários poluentes, os seus efeitos e os seus principais emissores, né? Suas principais fontes. Então nós temos vários poluentes aí. Dá uma pausa aí, dá uma olhada nessa tabelinha, leia os poluentes, seus efeitos e tal. A gente não vai delongar muito nisso aqui, mas dá uma olhadinha que é importante. Ok? Bom, principais origens desses poluentes. Nós vamos dividir, tá? E aí nós teremos o que nós chamamos de fontes naturais. Qual a principal fonte natural de poluição? As duas principais: erupções vulcânicas e decomposição de matéria orgânica. Dá uma olhada nessa erupção vulcânica aqui. Então, algumas erupções elas liberam gases em maior ou menor quantidade e esses gases são altamente tóxicos. Então, você tem erupções vulcânicas altamente poluentes. Já tivemos erupções vulcânicas no Chile, que paralisou aeroportos aqui no Brasil. Tamanha quantidade de fumaça, poeira, gás emitida por esse vulcão. Então, é um problema que a gente tem aí. Quanto maior a atividade sísmica, quanto maior erupções vulcânicas, maior a quantidade de poluentes que você vai ter na atmosfera, tá? Fontes industriais aí, né? Toda a produção industrial, toda emissão que vem da indústria, você vai ter aí as fontes industriais. Lembrando que essas emissões industriais, na verdade, a poluição atmosférica, né, de verdade, ela vai começar pela indústria. Então, quando nós falamos das primeiras fontes poluidoras, nós falamos das indústrias. Lá atrás, na primeira revolução, lá na Inglaterra, e depois, durante tempos, aí, até durante a segunda revolução e tal, um país poluente, um país poluído, digamos assim, era sinônimo de desenvolvimento, de crescimento. Hoje sabemos que não mais, né? Sabemos que essa poluição ela traz problemas, mas essas indústrias poluem bastante. E, dependendo, lembrando aí, né? Dependendo da cor dessa fumaça, você vai ter um nível de poluição maior se forem fumaças mais escuras e um nível menor se forem fumaças mais claras. Então a toxicidade dessa fumaça, dessa emissão pelas indústrias, também pelos carros, a gente vai ver, também a cor é o indicativo da maior ou menor poluição causada por esse elemento. Beleza? Então, fontes naturais, fontes industriais. Fontes industriais, elas iniciaram o processo de poluição atmosférica. Beleza? Bora lá então, bora lá. Agora, outro fator importante que hoje, basicamente, é o que mais polui o mundo aí, né? É a queima de combustível. E aí você tem a queima do petróleo, a queima do carvão mineral, a queima do gás natural, que é pouco poluente, mas né? Você tem a queima da gasolina, óleo diesel, etanol, o que for de fonte energética que você queima para gerar uma energia, né? Você vai ter a emissão aí de gases. E hoje, digamos que a queima de combustível pelos automóveis basicamente formam aí os maiores índices de poluição do mundo. Daí vem, né, uma necessidade muito grande de automóveis, carros, caminhões, sistemas de transporte elétrico, que são mais limpos, sistemas de transporte público, trem, metrô, que tem uma capacidade de transportar muito mais pessoas, e transportes alternativos, bicicleta, por exemplo. Então você tem uma necessidade de diversificação do sistema de transporte e diminuir cada vez mais a ideia do transporte único e individual
automobilístico. Aí vem uma necessidade de inovação tecnológica e de mudanças de cultura, mudanças de costumes, de hábitos, para que essa poluição aqui, ó, ela diminua. Então, é importante que nós tenhamos mudança de hábito para a poluição diminuir. Sem mudança de hábito, a poluição ela não vai diminuir. Beleza? Queima de resíduos sólidos. O que é queima de resíduos sólidos? Basicamente, na nossa sociedade, nas nossas cidades, nós encontramos a queima do lixo. É comum, não é? Qualquer coisinha de lixo, põe fogo. Uma área rural lá, ou mesmo uma chácara, mesmo na área urbana, põe fogo ali em qualquer produto, varre lá, tem umas folhinhas, tal, não sei o que, põe fogo. Fogo limpa. Terreno, então, mas a gente vai falar de queimado. Então, a queima do lixo, ela gera uma fumaça bastante escura, altamente poluente, tóxica pra caramba. Você tem a queima principalmente de resíduos sólidos do lixo do lixo hospitalar. Então, a maior parte da incineração, da queima de resíduos sólidos, ela vai estar presente na queima do lixo hospitalar ou na incineração, né? Que deveria ser muito mais bem controlada, emitindo menos poluentes e tudo mais. Problemas aí sérios que nós temos no Brasil esse ano, que emitem muitos e muitos e muitos poluentes, são as queimadas aliadas ao processo do desmatamento. Neste ano, mais uma vez, infelizmente, batemos recordes de queimadas, o desmatamento vai à torta e à direita, então provavelmente esse ano o Brasil vai ter índices aí de poluições altíssimos devido às nossas intensas queimadas. Então as florestas brasileiras estão pegando fogo, floresta amazônica pegando fogo, Pantanal pegando fogo, né? Sabemos do tempo seco, sabemos da falta de chuvas, do sol quente, mas em floresta úmida dificilmente pega fogo sozinho. A não ser que tenha raio, alguma explosão em algum sistema de energia e tal, mas é impossível, né, numa seca dessa, sem chuva, ter tanto raio, tanta explosão de sistemas de energia lá, de uma fiação, alguma coisa assim, para pegar tanto fogo. Cara, é o ser humano colocando fogo, ação antrópica, limpeza de pasto, colocar fogo para reativar nutrientes desse pasto, dessa área agrícola. E aí, colocar fogo é fácil, controlar é muito difícil. Então a ação antrópica vem colocando fogo no nosso país. Vem cá, né? Não são os indígenas não, tá? Segundo dados do INPE, 7% dos focos de incêndio no Brasil são feitos pelos indígenas. É ação criminosa de pessoas que querem colocar fogo, tá? Existe aquele agricultor, por exemplo, aquela agricultura pecuária que não pensa no fogo, que quer um manejo sustentável, que pensa na sustentabilidade, mas tem aquela galera que acha que pôr fogo e limpar áreas para a produção agrícola é eficiente. Sabemos que não é. Então, quando você tem uma imagem dessa, você vê que a poluição é intensa. E este ano aumentou muito, né, o número de queimadas no nosso país, para aumentar ainda mais os casos de poluição. Então, comparando aqui, ó, laranjinha 2019, o vermelhinho 2020. Então, no estado do Mato Grosso, tivemos do ano passado para este ano um aumento de 39% das queimadas. No Pará, aumento de 37%. No Amazonas, um aumento de 38%. Floresta amazônica, aumento de 38% de queimada. Não caiu raio assim não, né? Então você tem um incêndio criminoso, que além de destruir as nossas florestas, poluem o ar, diminui o índice de chuvas no Brasil e prejudica todo um ecossistema, dificulta a vida de todo mundo. Então é necessário resolvermos esse problema. Além do que, quando uma floresta pega fogo assim, quando uma vegetação é desmatada, por exemplo, derrubou a árvore, não se esqueça, lembra lá, fotossíntese, processos biológicos dessa vegetação, ela retira gases tóxicos e libera oxigênio. Quando essa vegetação é derrubada, quando há o desmatamento, quando há a queimada, todos esses gases tóxicos que essa vegetação absorveu, ela libera. Então há uma intensificação maior da poluição. Então
Então aquela árvore, além de não ter mais ela lá para retirar esses poluentes, na queima dela ou na derrubada, ela libera ainda mais. Então é uma via de mão dupla para o prejuízo, né? E aí você tem índices altíssimos. Então o nosso querido Pantanal, patrimônio da humanidade aí pegando fogo. Esse recorde de 22 anos aqui, ó, batido esse ano, é porque os dados de queimadas, eles começaram a ser coletados em 98. De 98 para cá, 22 anos. Então, da série histórica, é o período de maior número de queimadas, ou seja, a poluição está exacerbada. É só você olhar para o céu da sua cidade. Você vai ver fumaça para tudo quanto é lado. Enquanto não chover para apagar o fogo, para limpar o céu, a situação vai ficar bastante complicada. E assim, a poluição não é só, quando você tem a poluição atmosférica, não é só visual, não é só o cheiro. A poluição mata. E não sou eu que estou dizendo, né? É a OMS que diz isso. Segundo dados da OMS, a poluição mata aproximadamente 8 milhões de pessoas por ano no mundo. Mata mais do que o cigarro. Então, não é só cara, é a morte de milhões de pessoas. São milhões de pessoas todos os anos que morrem devido à poluição atmosférica. Então, nós temos que resolver esse problema. E nós sabemos que as atividades industriais, humanas, o consumo, ele causa muita poluição. Vamos olhar essa imagem aqui, ó. Quer ver? Só comparando China antes do coronavírus, China no coronavírus. Então, as nossas atividades, elas são altamente poluentes pelo funcionamento das indústrias, pela queima de combustível fóssil, pelo consumo exacerbado. Essa poluição é da movimentação da nossa sociedade. Quando a sociedade trava o seu consumo, olha como o ar se recupera rapidamente. Dá uma olhada nisso aqui. Olha a Nova Delhi. Dias comuns, né? Nem tão comum assim, coronavírus. Olha isso. Talvez na sua casa, olhando, dependendo de onde você mora, você está vendo um ambiente mais ou menos assim, né? Pouquinho mais distante, mas o céu está meio branco, meio estranho. Fala, mas será que está nublado? Não, é poeira, é fumaça, é queimada, são partículas no ar. Porque você nunca vê o ar. Se você está vendo ali, não é o ar, são as partículas presentes nele, é poluição, é sujeira. Tá? E, segundo dados da ONU aí, se nós não resolvermos o problema de poluição ambiental, que intensifica, nós veremos o efeito estufa causando o aquecimento global, que é a próxima aula que a gente vai ver aí, teremos uma catástrofe ambiental no mundo. Ou nós mudamos as nossas formas de geração de energia, nós mudamos os nossos hábitos de consumo, que não são fáceis de serem mudados, mas devemos mudar, ou a nossa situação entrará em colapso. Na próxima aula, nós veremos os países que mais poluem, quais são as medidas que nós, ou que o mundo, né, tenta fazer para combater esse aumento de poluição, combater aquecimento global e coisas do tipo. Belezeira? Qualquer dúvida, estamos aí. Compartilha, curte, se inscreve no canal, ajuda aí. Belezeira? Moçadinha, aquele abraço, valeu!